A cada passo que dás, os séculos sussurram segredos. Ruínas antigas suspiram histórias. Enoque, um nome que ecoa nos corredores do tempo. Conhecido por alguns, esquecido por muitos, mas lembrado por aqueles que buscam a essência da fé. E se te dissesse que existe um homem tão íntimo de Deus que ele sequer experimentou a morte como nós a conhecemos? Um homem cujo destino final desafia as próprias leis da natureza? Prepare-se para mergulhar em uma história bíblica envolta em mistério e fé profunda. A história de Enoque. Quem foi Enoque? No meio de uma genealogia de Pur, viveu tantos anos e morreu, surge uma figura singular. Enoque, mencionado brevemente em Gênesis 5, 21-24, sua história é um farol de esperança e um enigma teológico. Filho de Jared, pai de Matusalém, menos o homem que viveu mais tempo na Bíblia, menos Enoque se destaca por uma frase concisa, porém poderosa. Enoque andou com Deus. Essa simples afirmação carrega um peso imenso. Em uma época onde a maldade começava a se proliferar na terra, Enoque escolheu um caminho diferente. Ele não apenas acreditava em Deus, ele caminhava com Deus. Isso implica uma relação contínua, uma parceria constante, uma vida vivida em sintonia com o divino. Mas o que significa andar com Deus? Não se tratava apenas de orações ocasionais ou rituais religiosos, era um estilo de vida. Imagine caminhar com um amigo íntimo. A comunicação constante, confiança mútua, compartilhar de propósitos e valores. Enoque vivia sua vida em constante comunhão com o Criador. Isso envolvia ouvir a voz de Deus em seu coração, buscar sua vontade em suas decisões e refletir seus atributos em suas ações. Era uma fé prática, vivida no dia a dia, permeando cada aspecto de sua existência. Em um mundo que se distanciava de Deus, Enoque nadava contra a corrente, escolhendo a proximidade divina como sua bússola. Curiosamente, a breve menção em Gênesis não é o fim da história de Enoque. O livro de Judas no Novo Testamento cita uma profecia de Enoque, um texto que não se encontra no Antigo Testamento canônico. Judas 1, 14-15 diz: E destes profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com miríades e seus santos, para exercer juízo sobre todos e para condenar todos os ímpios de todas as suas obras ímpias, que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Essa profecia aponta para um futuro juízo divino, revelando que Enoque não era apenas um homem de fé pessoal, mas também um profeta que alertava sobre as consequências da impiedade. Essa citação bíblica empresta credibilidade a outros textos antigos, como o livro de Enoque, um livro apócrifo judaico que detalha extensivamente a vida e as visões de Enoque. Embora não seja considerado canônico por muitas tradições, ele oferece insights fascinantes sobre a figura de Enoque e a cosmovisão da época. E chegamos ao ponto mais extraordinário da história de Enoque. Gênesis 5:24 declara: Enoque andou com Deus, e não se viu mais porquanto Deus o tomou. Essa frase concisa abala nossa compreensão da mortalidade. Diferente de seus ancestrais e descendentes, não há registro da morte de Enoque. Ele simplesmente desapareceu, levado por Deus. Essa tomada divina tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo da história. Alguns acreditam em uma transladação literal ao céu, um testemunho do poder de Deus e da recompensa para aqueles que vivem em profunda comunhão com Ele. Outros veem isso como uma metáfora para uma morte pacífica e uma partida para a presença de Deus sem o sofrimento da morte física. Independentemente da interpretação literal, o significado permanece poderoso. A fé genuína e a intimidade com Deus podem levar a um destino além da mortalidade comum. Então, o que a história de Enoque nos ensina sobre a fé? Primeiramente, ela nos mostra que a fé não é passiva, mas ativa. Andar com Deus implica um envolvimento constante, uma busca diária pela sua presença e vontade. Não se trata apenas de crer em sua existência, mas de viver em alinhamento com seus princípios. Em segundo lugar, a história de Enoque nos encoraja a priorizar a intimidade com Deus acima de tudo. Em um mundo cheio de distrações e valores passageiros, Enoque escolheu a comunhão divina como seu foco principal. Sua vida nos desafia a questionar nossas próprias prioridades e a buscar uma conexão mais profunda com o Criador. Finalmente, a transladação de Enoque oferece uma perspectiva de esperança e recompensa para aqueles que perseveram na fé. Embora nem todos sejam tomados da mesma forma, a promessa de uma vida eterna na presença de Deus é um incentivo poderoso para vivermos com fé e integridade. Ao longo dos séculos, a figura de Enoque encontrou eco em diversas culturas, encontrando paralelos em diversas culturas e tradições espirituais que valorizam a conexão íntima com o divino. Em um mundo moderno muitas vezes cético e materialista, a vida de Enoque nos lembra da importância de cultivar uma dimensão espiritual em nossas vidas. Sua fé nos desafia a ir além da religião superficial e a buscar um relacionamento genuíno com o transcendente. Assim como Enoque caminhou com Deus em um tempo de crescente maldade, nós também somos chamados a viver nossa fé de forma autêntica,
em meio aos desafios do nosso tempo. Sua história nos inspira a buscar uma intimidade profunda com o Criador, a viver de acordo com seus princípios e a confiar em suas promessas, mesmo diante do mistério da vida e da morte. E você, o que mais te intriga na história de Enoque? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se a história de Enoque te tocou e inspirou, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas impactantes e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Qual história bíblica você gostaria de ver por aqui na próxima semana? Nos avise nos comentários. E se houvesse um homem tão íntimo do divino que seu fim desafiasse a própria mortalidade? Um enigma bíblico, um sussurro através dos milênios. Prepare-se para desvendar um mistério ancestral. A história de Enoque, aquele que caminhou e desapareceu. E se te dissesse que existiu um homem tão íntimo de Deus que ele sequer experimentou a morte como nós a conhecemos? Um homem cujo destino final desafia as próprias leis da natureza? Prepare-se para mergulhar em uma história bíblica envolta em mistério e fé profunda. A história de Enoque. Enoque, um nome que ecoa nos corredores do tempo, conhecido por alguns, esquecido por muitos, mas lembrado por aqueles que buscam a essência da fé. A cada passo que dás, os séculos sussurram segredos. Ruínas antigas suspiram histórias. Enoque, um nome que ecoa nos corredores do tempo, conhecido por alguns, esquecido por muitos, mas lembrado por aqueles que buscam a essência da fé. Em um mundo onde a maldade se alastrava, Enoque escolheu o caminho da fé. Ele andou com Deus, buscando a sua presença e orientação em cada passo. Em um mundo que se distancia de Deus, Enoque nadava contra a corrente. Sua fé o guiou, iluminando seu caminho em meio à escuridão. A cada oracle, a cada palavra de fé, Enoque se aproximava mais de Deus. Em um tempo de incredulidade, Enoque foi um farol de fé, mostrando que a comunhão com Deus é possível. A profecia de Enoque ecoa ao longo dos séculos, alertando os ímpios e anunciando o juízo divino. Deus ouviu as súplicas de Enoque, e em uma demonstração de sua graça, o chamou para si, na morte de Enoque. Há uma promessa de ressurreição e vida eterna, um convite para crer e seguir os seus caminhos. Em um mundo que busca respostas para a vida, Enoque nos ensina a caminhar com Deus, buscando a intimidade e a comunhão com o Criador. Sua história nos inspira a sermos fiéis mesmo em meio aos desafios e tentações do mundo. A cada passo que dás, os séculos sussurram segredos. Ruínas antigas suspiram histórias. Enoque, um nome que ecoa nos corredores do tempo. Conhecido por alguns, esquecido por muitos, mas lembrado por aqueles que buscam a essência da fé. E se houvesse um homem tão íntimo do divino que seu fim desafiasse a própria mortalidade? Um enigma bíblico, um sussurro através dos milênios. Prepare-se para desvendar um mistério ancestral. A história de Enoque, aquele que caminhou e desapareceu. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Agende um horário para orar e interceder por você e sua família. Acesse o link na descrição do vídeo.